Fala desenhista, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal, a qual a gente vai modelar um personagem muito importante das HQs aí, dos filmes também, que é o Magneto, que é um dos mutantes mais poderosos aí do universo da Marvel. E a gente vai modelar aqui a parte do capacete. A gente tinha modelado já a face do Magneto, né, que imita um pouco do ator, né, do Ian McKellen. Então, caso vocês não tenham visto o vídeo do Gandalf, a gente também tem essa parte da modelagem do rosto do ator do Ian McKellen. E agora a gente vai trazer aí um visual diferente, imitando agora a parte do Magneto, fazendo toda a modelagem do capacete. Então seria isso, pessoal. Se já curtiram a ideia, já se inscreve no nosso canal, siga também a gente nas redes sociais, porque a gente tá postando bastante conteúdo. Então, pessoal, é isso e bora modelar. Então bora começar a modelar aí, pessoal, o nosso Magneto, né? Vocês podem perceber que eu já comecei aqui com o nosso Gandalf, né? Vocês devem estar se perguntando por que o do Gandalf. É que a gente modelou aí as características, né, do Gandalf, né? O outro episódio, né? Caso você não viu, vai lá conferir, que a gente postou no Insta, no Face e também no YouTube. A gente modelou o Gandalf 3D, né? Aqui só tá a parte da cabeça, né, mas a gente modelou o corpo inteiro, a espada e o cajado. E aqui a face dele imita bastante a do ator do Ian McKellen, que é o do Magneto, né. Então vou pegar total essa referência aí do visual do Magneto dos primeiros filmes. Eu coloquei aqui também do lado algumas referências dos novos filmes, né, que a gente também pode utilizar aí, mesclando algumas coisas, alguns elementos do capacete. Então já vou começar aqui mexendo nessa parte aqui do Gandalf. Eu vou deletar todos os elementos. Aqui ele vai ficar completamente sem a barba, né? Parece até outro personagem. Só que eu não vou deletar a sobrancelha dele. Eu vou dar um Ctrl L aqui. Vou selecionar o cabelo e o bigode. Eu vou dar um delete. E aqui eu vou adicionar um novo objeto em cima dele. Na verdade eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V nessa parte aqui da sobrancelha. Vou selecionar aqui, dar um Ctrl L, vou dar um delete. E eu vou dar um Shift A, um cubo aqui certinho. Eu vou arrastar esse cubo para frente. E aqui a gente já começa com o Subdivision ativado, né? Então, deixa eu apoiar a tela aqui. Ele vai, só para vocês entenderem, essa parte do Subdivision a gente tinha adicionado já no outro tutorial, né, de criação do Gandalf, que é uma ferramenta que suaviza o nosso 3D, né? Então, no caso do cubo, se eu tirar o Subdivision, ele volta a ser um cubo normal. Aqui eu vou pegar essa parte, vou tirar o clipping só para eu desativar essa parte aqui de dentro do cubo. Vou dar um delete faces e aqui eu posso ativar meu clipping de novo, porque o clipping ele permite fazer essa cola, né? Agora ele não desgruda mais e é interessante para a gente montar o nosso capacete. Para fazer isso, vamos pensar aqui qual é a melhor maneira de se começar a fazer um capacete do Gandalf, né, do Magneto. Para fazer o capacete, eu vou selecionar ele aqui. Eu vou deixar essa parte aqui para fazer alguns detalhes. Eu vou fazer aqui um círculo. E vou desativar o clipe novamente. E vou deletar metade desse objeto aqui. E vou dar um delete vertices. Agora eu vou reativar o clipe e vou colar ele de novo. Agora eu vou dar um F para ele criar essa parte aqui. Vocês percebem que eu vou posicionar ele no eixo Y e Z bem certinho aqui em cima da cabeça dele.
Eu vou começar com a parte de cima. Eu vou dar um EZ, eu vou dar um S e vou movimentar ele no eixo X. Como é um capacete, não há necessidade da gente fazer o cabelo do Magneto aqui no nosso 3D, né? Então a gente pode trabalhar aí na parte do capacete mesmo, né? Finalizando só é o que importa pro visual do Magneto, né? O que tem de mais marcante. Eu vou diminuindo bem aqui na pontinha para a gente finalizar aqui essa parte de cima. Daí se eu ativar o Subdivision, vocês percebem que ele dá uma suavizada no meu 3D. Então essa é a função do Subdivision. E para tirar esses quadriculados aqui, a gente pode vir em Object e ativar o Smooth, que ele vai tirar toda essa parte aqui. Ele fica parecendo um cabelo, né, meio zoado aí do Magneto, mas a gente vai modelar aí até ficar certinho o capacete. Agora eu vou dar um EZ. Eu posso esticar até a parte de baixo aqui. Eu vou dar um Ctrl R. Eu vou subir aqui em cima e vou dar um S. Eu vou tirar até o Subdivision para a gente visualizar melhor aqui o nosso 3D. Então eu vou dar um S aqui. Vou dar um SY. E tá começando a ficar um capacete parecendo do capuz vermelho, né? Que é o do Joker, da saga do Batman. Que é tirando esse nariz aqui que ficou pra fora, ele lembra bastante o visual do capuz, né? Então, pra gente colocar aqui essa parte do Gandalf, eu vou deletar essa parte de baixo. Delete Faces. E eu vou vir aqui. Eu vou só aumentar nessa parte lateral. Vocês percebem que só o nariz dele ficou de fora, né? Então eu vou ajustar ele aqui na parte de baixo. Ele finaliza mais ou menos aqui nessa parte do queixo, né? Quando o queixo acaba, pelo menos nessa versão aqui do Ian McKellen, né? Ele vem um pouquinho embaixo do queixo, né? Essa versão do First Class, ela desce um pouquinho mais, então mais ou menos aqui vai ficar o meu capacete. Agora eu vou fazer aí alguns detalhes. Eu vou deixar um pouquinho mais arredondado essa parte aqui. Com Ctrl R eu consigo dividir, né? Eu vou vir aqui e dar um SY. E eu vou suavizando essa parte aqui então. Eu posso jogar um pouquinho pra frente também, para ele ficar bem uniforme na parte frontal e na traseira aqui da cabeça do Magneto, para os dois lados ficarem totalmente iguais, né? Então também vou fazendo esse ajuste. E eu jogo essa parte aqui. Eu dou um SY aqui. E eu faço mais um ajuste. Daí beleza, o capacete dele tá com o formato. Agora só falta a gente finalizar nessa parte da frente aqui para fazer a abertura. Eu posso vir aqui com 5 e 1. Eu vou só tirar esse quadrado aqui da minha frente. Vou dar um Z Warframe e a gente consegue visualizar onde fica mais ou menos o olho do Gandalf, né? Então eu vou vir aqui no meu modo de seleção e eu posso selecionar o rosto, a parte aqui que me interessa. No caso, os olhos dele, né, fica mais ou menos nessa posição aqui. Então eu vou subir toda essa parte aqui como se fosse a entrada do olho dele, né? Porque aqui ele vai ficar como se fosse bem fechado nessa parte da máscara, né? E a gente consegue fazer essa adaptação.
Eu vou fazer mais um Ctrl R aqui, fazer umas divisões, porque assim eu consigo facilitar nesse processo aí de desenhar a entrada do meu capacete, né? Então vou vir aqui e eu vou fazer aí mais ou menos como é que ficaria essa entrada. Então eu vou jogar um pouquinho aqui pro lado. Daí só para vocês entenderem, eu vou jogar aqui essa parte um pouquinho para frente e um pouquinho para lateral. E eu vou jogar essas partes aqui um pouquinho para baixo também. E eu vou selecionar agora a parte que eu desejo deletar, né? Então eu vou selecionar toda essa parte aqui. E essa parte aqui do olho eu dou um Delete Faces. Vocês percebem que ele já tá tomando forma aí, o capacete então do Gandalf. Eu acho bacana essa curva, né, que esse visual dos anos 60 aqui do Magneto, né. Ele tem um design um pouco mais, bem parecido com aquela época, né. Eles dão o formato do capacete, né, tem essa curva aqui, que dá um efeito legal também, né? Diferente dos outros capacetes. Então eu vou imitar essa curva. Eu vou vir aqui e posso simplesmente colocar um pouquinho para dentro essa parte aqui do capacete. Eu posso selecionar essa parte aqui de cima só para dar uma disfarçada também e imitar. Então agora eu vou ajustar essa parte aqui de baixo, né, do capacete aqui, que é um pouquinho mais arredondado, mais inclinado, né, para frente, né. Então eu posso selecionar aqui com o Alt, bem nas arestas aqui, ele já seleciona de todos os eixos. De uma vez eu vou dar um RX, a qual ele vai inclinar um pouquinho aqui, e eu deseleciono com Shift Alt, eu vou dar mais um RX. E aqui eu posso selecionar só essa parte de baixo. Eu vou dar um SY para ele jogar um pouquinho para frente aqui também. Olha só que interessante. Agora só falta a gente fazer algumas alterações, né? Tipo aqui em cima do capacete ele está muito pequeno, né? Então a gente pode selecionar aqui com o wireframe ligado, a gente seleciona todos de uma vez e dá um SY, que a gente consegue ir ajustando. Se a gente ativar o modo Subdivision, né, eu vou até dar um S aqui, jogar um pouquinho para trás. Se a gente ativar o Subdivision, a gente percebe que o capacete dele já começa a suavizar nessa parte aqui. Porém, como eu diminuí, vocês percebem que também ele entrou um pouco dentro da cabeça do meu personagem. O que eu quero fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl L, vou dar um E e um S aqui. E eu vou até estender um pouquinho aqui pro eixo X e um pouquinho aqui para cima também. Eu vou dar mais um S. Vai ele estender bem aqui. Porque assim ele cria tipo uma camada, né? É como se fosse ele fica bem assim, já é 3D, né? Mas ele consegue já dar um visual aí de que é um capacete mesmo. Daí, quando vocês percebem aqui, ele ficou muito arredondado, como se fosse um capacete de massinha, né? E eu não queria isso, queria que ele ficasse exatamente como no filme, com as bordas bastante finas, né? Eu posso vir aqui e dar um Ctrl R nessa parte do capacete, a qual ele vai afinar toda essa área. E aqui dentro também eu vou dar um Ctrl R, eu vou jogar um pouquinho aqui para dentro. Aqui ele ficou muito arredondado, eu quero que ele fique fino, então eu faço o mesmo processo, vou dar um Ctrl R aqui. E eu vou afinar ele, deixando ele bem certinho.
E para finalizar eu faço aqui em cima, aqui, deixando ele retinho também. Aqui agora eu vou só posicionar melhor essa parte da cabeça dele, né? Porque o queixo aqui ele tá muito para trás. Então só pra... vamos testar aí como é que fica. No modo Warframe a gente consegue visualizar melhor. Eu vou dar um RX em todos eles aqui. Eu vou jogar um pouquinho para baixo. E se eu voltar pro modo Solid, a gente já percebe que ele já consegue enquadrar certinho. E agora eu vou ativar no modo Rendering. Aqui a gente já tem aí mais ou menos o capacete do Magneto. Eu posso também fazer algumas bordas aqui. Vamos ver se a gente faz uns detalhes aleatórios aqui. Como a borda aqui de baixo do capacete, a gente pode dar um ES, né? E pode dar um EX também. E um EY, um SY na real, S de escala, né? A qual a gente vai consegue movimentar essa área aí. Percebe que aqui dentro, o que eu fiz, né? Ele acabou aumentando nessa parte aqui de dentro também. Olha só. E não há necessidade, mas como eu já fiz, eu posso selecionar eles aqui, ó. Vou selecionar essa área aqui dentro e vou dar um S só para ele ficar certinho no meu 3D e não acontecer nenhum bug futuramente, caso eu for animar ele, o meu 3D ele já fica certinho aqui também. Então são alguns detalhes que a gente tem sempre que perceber na hora que a gente está modelando. E aqui o mesmo processo, ele ficou macio, né, arredondado nessa parte. Então vou dar um Ctrl R aqui, vou selecionar essa parte e eu vou ajustar, e a gente já percebe que ele já começa a ficar aí com o visual bastante maneiro. Tá ficando bem da hora o capacete aí do nosso Magneto. Agora, pra gente fazer aqueles efeitos em cima, né, do olho do Magneto, que seriam esses daqui, né? A gente tem vários visuais, mas eu acho que eu vou pegar mais esse aqui, que ele tem que é bastante parecido até com os desenhos, né? Os quadrinhos, ele imita bastante esse visual aqui. E a gente pode ir implementando outras coisas aqui, outros elementos que a gente vai meio que improvisando aí ao decorrer da modelagem. Então eu vou vir aqui nesse cubo que eu tinha criado no começo, eu vou dar um GZ, vou dar um 5 em 1, vou posicionar ele certinho aqui, e para facilitar eu vou até deletar essa parte aqui, vou tirar o Subdivision, eu vou deletar essa parte aqui, vou deixar como se ele fosse um plano mesmo. E agora eu vou selecionar essa parte aqui e eu vou desenhar como se fosse, se vocês quiserem, vocês podem até dar um Ctrl L aqui, adicionar um outro material, dar um Async, para a gente não confundir com o material que está no capacete que já está grudado na cabeça do meu personagem. Então esse daqui seria um detalhe que eu vou adicionar. Então eu vou pressionando o EX e eu vou fazendo primeiro ele nessa visão aqui, onde eu vou subindo ele no eixo Z e vou modificando ele também no eixo X. Então vou posicionando ele aqui, vou fazendo aqui uma curva, vou dar um RY aqui, e daí eu vou jogando ele para baixo aqui certinho. Vou dar um SX, vou dar um EZ para ele descer certinho. Vocês percebem que nesse ângulo ele tá ficando da hora, só que se eu virar ele tá
reto aqui, né? Ele tá plano ainda, e a gente ainda vai mexer nessa parte ainda. Só que é importante esse processo da gente ir por partes, né? A gente modela primeiramente um eixo e depois a gente adapta ele no outro eixo para ele ficar totalmente 3D. Eu vou dar um EX aqui e eu jogo ele certinho aqui nessa área. E como aqui eu vou dar uma improvisada, vou ficar aqui com um E, eu vou jogar essa parte aqui de cima como se fosse um afinando, né, de acordo com que o capacete vai terminando embaixo. Nessa parte aqui de cima eu vou fazer essa, parece um chifre, né? Então eu vou dar um R, Y e eu vou jogar essa área aqui um pouquinho aqui pro lado. Eu posso até dar um Ctrl R aqui e deixar e fazer alguns ajustes aí para ficar arredondado. Daí vai dependendo aí do que vocês estão modelando aí. A gente vai fazendo essas adaptações aí, que vai ficando bem legal. Agora a gente parte para deixar esse elemento aqui no 3D, né? Então vou dar um Ctrl L, vou jogar ele até onde está o início da máscara aqui. Então eu vou pegar essa pontinha aqui, eu vou jogar lá atrás até relar no capacete. E eu vou pegando essas duas pontas aqui até relar no capacete também. E assim eu vou fazendo sucessivamente até eu preencher aí o meu... Claro que vai haver algumas adaptações, né? Mas é um método simples que a gente consegue fazer aí um elemento em cima de outro objeto, né? Complementar essa parte aqui. Então basicamente eu vou jogando aqui até relar no capacete aqui desse material branco. Eu vou jogando ele aqui. Essa parte aqui do chifre a gente adapta depois, mas eu vou jogar ele um pouquinho aqui. E chega, só falta essa área aqui, que a gente vai implementando também. Bem, daí finalizada essa parte aqui, pessoal, eu encaixei todos aqui na máscara. Vocês percebem que algum deles ultrapassaram aqui, mas a gente vai reajustar isso. E principalmente essa parte aqui de cima, né? E se eu ativar o Subdivision, ele acaba até meio que piorando nessa parte aqui. Então a gente pode selecionar essa área que eu peguei, vou jogar um pouquinho para frente. E é só fazer alguns ajustes aí nessa área, vai ficar certinho também. Aqui na área do magneto, a gente percebe que é até um pouquinho para frente, né, essa parte do chifre dele, né, um pouquinho mais para fora do capacete dele, né. Então a gente também pode fazer essa alteração aí, né, essa adaptação, que eu acho que fica bem legal também. Então eu só vou finalizar aí aqui. Olha só que interessante, ele já fica bem ajustado. Eu vou jogar um pouquinho para frente e eu posso fazer aí essa parte aqui como se fosse o chifre, né, do capacete do magneto. Eu esqueci como é que chama esse detalhe aqui, mas ele ficaria nesse naipe aqui, nesse visual aí, que ficou bem legal. Vou jogando aqui pra frente. E agora a gente faz aqui todo aquela parte do 3D, né? Aqui vocês podem ver que ele ultrapassou, mas o que importa é no modo Subdivision, que a gente ativar, ele vai ficar certinho aí no meu 3D.
Se eu vim aqui, eu vou até ajustar essa parte aqui, vou dar um Ctrl R. Eu vou jogar bem certinho aqui, para quando ativar o Subdivision ele ficar retinho. E também vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte, imitando aquela fórmula que a gente fez. Daí eu vou dar um Ctrl L e vou dar um E, Y, e ele vai entrar dentro do capacete aqui do meu personagem, né? Ele ficou assim. Só que como ele tem alguns detalhes aqui que tá, ó, passando, eu vou antes fazer um ajuste aqui. Vou dar um S nessa parte. Daí eu vou dar um Ctrl L, vou jogar um pouquinho para frente. Essa parte toda aqui eu vou jogar um pouquinho para baixo e um pouquinho também para dentro. Então vou jogar um pouquinho para cá. Posso até dar um S Warframe para selecionar todos os objetos. Daí eu volto aqui e eu jogo ele certinho. Para quando eu fazer aquela modificação no capacete aqui interno, nessa parte vermelha, ele vai dar um visual bem mais interessante. Então vou selecionar ele de novo, vou dar um Ctrl L e vou dar um EY, a qual ele vai entrar aqui. Ele não precisa entrar tanto, né, por causa do para não relar nessa parte aqui do rosto, né, do personagem. E eu posso selecionar essas faces aqui. E eu vou jogar um pouquinho pra cá. Como eu tinha feito uma subdivisão aqui, eu posso dar um Alt e jogar ela também aqui pra dentro. E daí eu posso fazer um ajuste aí pra ficar certinho. Agora, se eu ativar o Subdivision, ele vai ficar nesse sentido. Daí eu posso fazer o mesmo esquema de colocar umas divisões aqui, para ele não ficar tão arredondado, né? Então eu posso selecionar essa parte e posso dar um Ctrl R aqui também. Na verdade, acho que nessa área não há tanta necessidade. É mais nessa parte aqui do chifre, para ele ficar certinho. E eu deixo ele um visual bastante interessante aí. Eu posso diminuir essa parte aqui. E ele já vai ficando... a gente já vai finalizando aí a parte de modelagem do capacete do Magneto. Da agora então, pessoal, a gente vai fazer a parte de texturização. Eu vou tirar essa foto aqui de fundo dos Magnetos. Eu vou vir aqui na parte de textura. E eu vou adicionar aqui uma textura do... nessa parte aqui que eu tinha criado o material, né? Eu já posso mexer nela, então eu vou deixar uma cor um pouquinho mais escura. E eu vou ativar total aqui o modo Metallic, né? Para ficar esse efeito. Nessa modelagem aqui eu vou dar mais um Ctrl R. Na verdade eu vou selecionar essas duas de baixo. Vou jogar um pouquinho aqui, para ele ficar interessante. E fazendo alguns ajustes aqui. Agora eu vou colocar essa parte de baixo aqui. Eu vou selecionar toda ela. Então vou pressionando Alt aqui. Já consigo selecionar todos de uma vez. E eu vou adicionar a mesma textura que eu coloquei aqui nessa parte aqui mais escura. Então eu vou selecionar ela aqui. E nessa parte do que tá branca eu vou colocar uma textura um pouquinho mais clara, eu acho, como se fosse do desenho. E eu vou ativar também o Metallic. E eu vou colocar aqui também o modo do Roughness, né? Que permite aí
ter um efeito de reflexo, né? Como ele não está refletindo, porque o nosso ambiente ao redor ele também não tem nada, né? Então vou encaixar aqui nessa parte aqui onde tem o ícone do planeta, que seria o ambiente. Eu vou vir aqui em Color e vou colocar Environment Texture. Então eu vou abrir uma textura aqui nos meus projetos, que eu baixei um HDRI, né? E eu vou adicionar aqui no meu fundo. Vamos só achar aqui certinho. Acho que eu coloquei no vídeo do Baymax. Eu tenho aqui um HDRI bem interessante. Se vocês perceberem, ele começa a criar aqui um visual de reflexo, né? Então eu coloquei um fundo aí só para exemplificar. Mas aqui você tem também controle, né, do fundo. E a gente também pode colocar o efeito de Bloom. Acho que o Bloom até tá ativado aqui. Deixa eu conferir. O Bloom tá ativado. A gente pode aumentar o Bloom, que dá esse efeito de flare no nosso objeto. E voltando para a textura aqui do meu capacete, eu posso selecionar ele aqui e colocar Total Rogueness, a qual vocês percebem aqui, ó, que já aparece a textura, o meu reflexo, né, do ambiente que eu coloquei aqui certinho. Se eu ativar Total, ele fica basicamente um espelho, né, refletindo bem interessante. Acho que eu só vou aumentar a cor dele aqui, deixar uma cor mais ou menos marrom, como é do filme, né, do Ian McKellen. A versão dele é um pouquinho mais marrom, né, um vermelho, um vinho bem escuro. E essa parte que eu também posso ativar o Rogueness e vou desativar um pouco o Metallic. E daí dá para fazer vários ajustes, né, nessa parte aqui. Eu posso adicionar luz um pouquinho mais forte. Colocar a luz um pouquinho mais pra cá. Alterar também aqui a parte de iluminação, né? Colocar uma luz mais vermelha. Eu só vou fazer uma adaptação aqui na parte do queixo do Gandalf. Era do Gandalf, né? Agora é do Magneto. Que ele vai... como a gente tinha colocado barba por cima, né? A gente não trabalhou bastante o queixo, né? Mas como aqui é o Magneto, então é interessante a gente ter essa versão, né, um pouquinho mais trabalhada aí na parte do queixo do Magneto. E eu vou estender um pouquinho até... Dá pra colocar um pouquinho pra frente essa parte da mandíbula dele, né? Fazer umas adaptações aí do rosto dele, como se fosse para ficar mais parecido, né, com o rosto do Magneto dos filmes. Então ficaria assim a nossa versão aí do Magneto. Vou dar um F12 aqui e a gente já consegue visualizar aí como é que ficou essa versão. Então, desenhista, finalizado o nosso Magneto. Olha só que bacana que ficou esse efeito 3D de reflexo no capacete, dá um tom mais realista pro personagem. Eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Caso ficou alguma dúvida de alguma coisa que vocês não conseguiram fazer, manda aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E qualquer sugestão também de novos personagens, também manda aí no comentário que a gente tá trazendo aí pro nosso canal. Então pessoal, seria isso e até mais.